Irmãos, abra comigo o santo livro no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer pela honra e o privilégio e o convite que me foi feito para estar aqui ministrando a vocês e compartilhando do Evangelho. Mais uma vez, aquele que não pôde adquirir o livro, ele está aqui, não está lá no estande onde estão as livrarias, está entre o hall de saída e a livraria, está ali no meio. Eu tenho alguns poucos exemplares ainda. Se você comprar, você está contribuindo com o sustento de uma escola. Nós criamos uma escola, Colégio William Carey, uma escola cristã em nossa cidade, em Franca. E parte dos lucros desse livro são destinados a este colégio, ok? E um dos livros que está ali, O Perfil do Verdadeiro Crente, tudo que eu preguei hoje pela manhã está contido naquele livro. E agora na minha segunda pregação, o que eu vou pregar agora, também está contido naquele livro. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos, vamos fazer mais uma rápida oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa manhã, cônscios da nossa miserabilidade, da nossa urgente dependência de graça, ó Deus, da nossa urgente necessidade da misericórdia divina. Senhor, estamos fartos de apenas sermões vazios, palestras, programas. Necessitamos de demonstração de poder e do Espírito Santo. E eu peço essa noite, despeja da sua graça, abundante e gloriosa, levando cativos mentes e corações em obediência à sua palavra, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Eu queria a sua atenção agora, e ninguém andando nem conversando, só os que estão trabalhando no evento, para sua total atenção. Não é novidade para ninguém o declínio que a igreja moderna, que a igreja contemporânea tem vivido nos seus pelo menos últimos 40 anos. Não é novidade o mar de corrupção, heresias e escândalos que a igreja moderna tem se afundado. Você liga nos canais de TV de rede aberta ou assinada, e você assiste os programas evangélicos das grandes e megas igrejas, e você vê o estado de corrupção que se encontra seus líderes, seus cultos, suas doutrinas. Não é novidade para você o caos que a igreja tem enfrentado nesses últimos anos. Você está vendo florescer e uma explosão de um crescimento que não é bíblico, que não é saudável e que não é cristão. A cada esquina se encontra uma igreja das mais diversas, mais distintas denominações, e com o seu arcabouço, escopo teológico também distinto um do outro, fazendo com que a igreja visível se torne mais uma gata borralheira do que a noiva redimida de Cristo. Um desvio completo e total das Escrituras, uma apostasia e abandono da verdade e da fé,
Falsos profetas, com as suas falsas igrejas, pregam um falso evangelho que produzem falsos cristãos. É isso que você vê. Teologia da prosperidade, do curandeirismo e tantas outras novas teologias que nada tem a ver com a Bíblia, descrevem o flagrante desvio e abandono da verdade que a igreja moderna está protagonizando. É de dar nos nervos, é de arder o coração, ver o que os púlpitos atuais têm permitido, e as blasfêmias que têm sido pronunciadas pela boca de homens que se dizem apóstolos, ministros dessa era contemporânea. Os maiores escândalos que temos visto nos últimos tempos nas mídias não envolvem só o Congresso Nacional, o Parlamento, nem os grandes empresários. Envolve também grandes líderes evangélicos, envolvidos em grandes somas de dinheiro, em escândalos de caráter moral e principalmente de caráter doutrinário. Nesse cenário de profundo declínio, escuridão, Deus, em sua misericórdia, assim como foi nos dias de Lutero, depois da Idade das Trevas, o tempo mais escuro e negro do período medieval, século XVI, Deus, através de um homem, iluminando sua mente à luz das Escrituras, da carta aos Romanos, vai produzir o que chamamos um dos maiores movimentos depois da era apostólica, a reforma protestante. As suas teses, a doutrina da justificação pela fé somente, e com a ajuda de Gutenberg, a imprensa divulga as ideias de Lutero, e uma reforma começa. E o grande epíteto da reforma foi sola scriptura, um retorno às Escrituras. Assim também, nesse mar de corrupção que a igreja vem enfrentando, Deus agora inicia um outro movimento, um crescimento do movimento reformado. Livros, seminários, congressos como esse têm sido levantados por Deus para pregar o Evangelho. E na semelhança de Lutero, mas não com a imprensa, hoje com as mídias sociais, o YouTube, tem se propagado o Evangelho novamente, a sã doutrina, em todo o território nacional. É um movimento que vai de norte a sul e leste a oeste, a corrida pela palavra de Deus, inscrição em seminários, compra de livros, palestras, vídeos e conferências sendo assistidos, com sã doutrina sendo pregada. Está acontecendo um movimento de reforma no Brasil, e a igreja está retornando às Escrituras. E é inequívoco o papel que a igreja presbiteriana do Brasil tem ocupado nessa reforma. Entre os maiores pregadores do Brasil estão pastores presbiterianos. Entre as igrejas históricas procuradas por aqueles que outrora foram enganados pelos falsos profetas, está a igreja presbiteriana do Brasil. Cônscios dessa responsabilidade que eu e você, que nós carregamos, nós devemos saber qual é o nosso papel, qual é a nossa missão como igreja, como ministro, presbítero, diácono, pastor, evangelista ou missionário. Qual é a missão da igreja? Esse é o tema da minha mensagem essa noite. Pela manhã eu preguei qual é a identidade do cristão, sua verdadeira identidade, o seu perfil, a identidade do discípulo de Cristo. A igreja está caminhando a passos largos para uma descaracterização
que é uma descaracterização? A perda da identidade. Tem caminhado para uma secularização. Não há distinção do crente e o não crente. Não há distinção entre o que serve a Deus e o que não serve. Está havendo uma conformidade com os padrões sociais, culturais, ímpios e mundanos. Nesse mar de confusão pós-moderna e nesse mar de apostasias e crendices, o crente parece uma barata tonta e não sabe que fé professar, que Deus crê, que dogma defender, e ele perde a sua identidade. Mas o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, vem resgatar o perfil do verdadeiro crente. O crente se parece com Cristo, e Cristo foi o maior bem-aventurado que já pisou. Ele é pobre de espírito, ele é manso, ele é quebrantado, ele tinha fome e sede de justiça, ele é pacificador, e foi o mais perseguido pela justiça. O texto que eu li do Sermão do Monte vai mostrar hoje. Pela manhã vimos qual é a nossa identidade. Agora nós vamos ver qual é a nossa missão, qual é a nossa função aqui na terra. Eu comecei a pregação com o verso 13. O Sermão do Monte se inicia com o perfil e a identidade do verdadeiro crente. Em 8 bem-aventuranças, Jesus descreve as características singulares que cada cristão deve possuir. No verso 13, nós entramos em outra seção do Sermão do Monte. Nas bem-aventuranças, vimos o que o crente é. Agora vamos ver como ele manifesta aquilo que ele é. Qual é a função do crente no meio da sociedade que ele vive? As bem-aventuranças mostram o que ele é. O verso 13 agora mostra como ele manifesta na sociedade que ele vive o que ele é. Entendeu? Primeiro ele traça a identidade do crente. Agora ele traça a missão do crente. Como ele usa as características que ele recebeu, que ele não tinha. Até Mateus 3, a vinda de João Batista diz: arrependei-vos, que é chegado o reino. Reino e arrependimento, metanoia. Eu só ingresso no reino se eu passar por metanoia, arrependimento, transformação, regeneração. Quando eu passo por metanoia, eu incorporo as 8 bem-aventuranças, elas são inseridas na minha nova natureza. Manso, humilde, pobre, etc. Agora no 13, ele vai mostrar como eu manifesto essa nova natureza, essas 8 qualidades na sociedade que eu vivo. E Jesus vai fazer isso, continuando o seu discurso dizendo: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Por essa afirmação de Jesus, nós vamos tirar 3 lições. Primeiro, qual é o estado do mundo? Como se encontra o mundo que vivemos? Segunda lição, o que são os cristãos? E terceiro, qual é a função dos cristãos? Tudo isso nessa afirmação de Jesus: vós sois o sal da terra. A primeira lição que Jesus quer nos ensinar com essa declaração é, ao citar aqui que somos sal da terra, Jesus está ensinando, ao mencionar a qualidade do cristão, ele mostra a condição do mundo. Quando ele diz que somos sal, para que era usado o sal na época de Jesus e até nos dias de hoje? Não havia método de refrigeração como o de hoje. Então, para conservar um alimento, principalmente a carne, que apodrecia com o tempo, usava-se o sal como uma maneira de preservar a carne da corrupção, do apodrecimento. Ao dizer que somos o sal,
e o sal do mundo. Jesus compara o mundo, a terra, essa sociedade como a carne. A carne, depois que é morto o animal, extraído, ela começa a entrar em estado de decomposição, degradação, putrefação, apodrecimento. Jesus, ao dizer isso, revela qual é a condição do mundo. Nós não podemos saber qual é a nossa missão, nós não podemos saber qual é a nossa função, nós não podemos saber qual o valor do evangelismo, nós não podemos saber qual o papel da igreja, se nós não soubermos primeiro qual é a condição da nossa sociedade. Qual é a condição do mundo que você pisa, vive, caminha, convive? E qual é, ao comparar com a carne, ele diz que esse mundo está no estado de decomposição, de declínio moral, de corrupção, de depravação. Esse mundo está perdido. Por isso que a igreja falha na sua missão de evangelizar, na sua função missionária, na sua função e na sua missão. Sabe por quê? Porque ela não enxerga muitas vezes o problema da sociedade, ela enxerga como tropeço moral, falência intelectual, problema social, problema político, econômico. Se eu tenho uma mentalidade dessa com relação ao mundo, a minha disposição para ele será uma. É assim que a igreja vê. Tropeço moral. Vamos dialogar com a classe política, artística, econômica, científica, militar. Vamos entrar em um acordo. Não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Não é tropeço moral. Eles estão mortos em pecados e são inimigos de Deus. Estão com a venda nos olhos, caminhando para um abismo sem volta. Essa sociedade está perdida. Ela está se corrompendo da forma da aprovação do aborto, do número crescente de divórcios, do número abundante de homossexualismo, de adultério. A ideologia de gênero, roubos, crimes, marcam nossa geração. Se você vai evangelizar alguém, pensando nele melhorar de vida, você vai com uma disposição, eu quero pregar para ele mudar de vida. Se você vai evangelizar alguém, consciente que ele está indo para um inferno infinito, minha disposição será outra. Essa é a condição do mundo. Gênesis 6:5 traça como quase nenhum outro texto a condição do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Sodoma e Gomorra está como a carne há dias e dias expostas no sol, apodrecendo, declinando. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Romanos 1:28-31 mostra com detalhes e como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, sendo murmuradores, detratores, injuriadores, soberbos, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Acabei de apresentar o estado da sociedade ímpia, mundana. Jesus disse que esse é o estado do mundo. Quando fala de sal, fala de dar sabor, não é isso? Você põe sal na carne, no feijão, no arroz, na salada, dá sabor, gosto. E o sal também evita a corrupção. Jesus está dizendo que esse mundo não tem sabor, esse mundo não tem sentido, gente.
É um mundo abstrato. Se você lembrar na era paleolítica ou na pré-história, o homem aprendeu a dominar o fogo. 20 séculos antes de Jesus, tivemos a era do ferro. O homem aprendeu a dominar o ferro. Depois nós tivemos, meu irmão, a revolução industrial, o vapor. O homem aprendeu a dominar a água, comportar água, usar água para se enriquecer. Depois o homem aprendeu a dominar a energia nuclear. E agora nós temos a revolução digital. O homem aprendeu a dominar o fogo, aprendeu a dominar o ferro, o homem aprendeu a dominar a água, a energia nuclear. Mas o homem não conseguiu dominar a si mesmo. Não sabe para onde vai, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo aqui. Não tem sentido a sua vida. Segundo, evita da corrupção. Ele está em constante estado de corrupção. Bertrand Russell disse: a maldade do homem está lá no seu coração, e é de lá que ela tem que ser tirada. Albert Einstein diz que é mais fácil desnaturar o plutônio do que tirar a maldade do coração do homem. Charles Haddon Spurgeon disse que é mais fácil fazer um leão gostar de alface, um leão ser herbívoro, do que tornar um homem bom, do que converter um homem. Esse é o estado da nossa nação. Sabe aquela filhazinha sua quando nasce? Você já começa errando quando pega ela. Nossa, que anjinho. Não, é uma víbora de fralda. Não tem nada de anjinho ali. Sabe aquela avó sua ímpia? Aquela vovozinha que faz biscoitos e faz crochê com a agulha. Não dá muitas costas não, que ela fura você com aquela agulha. Não tem nada de bom no crochê dela. Mas nós vamos pensando: vovó, você vai estar lá no céu. Você não sabe o que a vovó fez no primário, no universitário. Esse é o estado do mundo, igreja. Primeiro, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra. Primeiro, ele mostra a condição do mundo. Segundo, ele mostra o que são os cristãos. Quem somos nós? Qual a nossa consistência? Esse povo que tem perdido descrédito a cada dia. Essa igreja mundial, universal, de Cristo em todo mundo, que tem sido desacreditada, que tem sido achincalhada, que tem sido motivo de chacota. Principalmente, estou dizendo, da igreja visível, institucional, é essa que está aí, midiática. O que somos, gente? O que somos? Cremos numa espécie de credulismo, defendemos dogma A ou B, mas qual é na verdade nossa essência, nossa espinha dorsal, nosso tutano? Que povo somos? Jesus vai dizer aqui: vós sois o sal da terra. No original grego, Jesus está dizendo assim: vós sois, e somente vós sois, e ninguém além de vós sois sal da terra. Novamente, vós, somente vós, ninguém além de vós sois sal da terra. Vós, e exclusivamente vós, sois o sal da terra. O que Jesus está querendo dizer aqui? Primeiro, ele está ensinando a distinção do crente. Na categoria que você está inserido, só tem você. Você é uno na categoria. O crente, irmão, é distinto. A igreja é distinta. A igreja tem características singulares que a tornam distinta de qualquer outra instituição. O crente tem características singulares que torna ele diferente de qualquer outra categoria de ser humano. Vós sois vós. O sal é distinto de qualquer outro elemento. Por quê? O sal tem propriedades tão singulares, propriedades que
que fazem com que ele se distinga de qualquer outro elemento e faça dele singular, distinto. Essas propriedades fazem do sal um elemento distinto. Os crentes têm propriedades tão singulares que fazem deles distinto de qualquer outra coisa. Quais são essas propriedades? O sal tem propriedades, não é só o sódio, várias propriedades formam o sal, fazendo dele um elemento singular. O crente tem características, propriedades, as bem-aventuranças. Ninguém é manso como ele, pobre de espírito como ele, quebrantado como ele, pacificador, perseguido, puro de coração. Essas características, essas propriedades oriundas do crente fazem com que ele esteja numa categoria única e de mais ninguém. Irmãos, esse é o nosso papel. Quem diz que crente é pouca coisa, meu filho? Quem diz que há algo que se compara com o que foi feito conosco? Nós estamos às vezes diminuindo o valor, a singularidade do crente. Você, para ser o que você é, simplesmente custou uma vida, sangue inocente, sangue divino. Você, para ser o que você é, custou-se poder maior do que da criação do universo. O universo foi criado a partir do ex nihilo, do nada. Deus cria o cosmos. Imagina quanto poder Deus não empregou para criar todo o universo. O universo tem mais ou menos 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe quantos litros de água tem no Oceano Atlântico, Índico, Pacífico? Você conhece milhão, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 octilhão de litros de água. Sabe quantas células tem no corpo humano? 60 trilhões de células. Agora imagina quanto poder para do nada haja luz, luminares, mar, peixes. Tenta criar essa toalha aqui do nada, com a mão vazia. O poder para Deus salvar um pecador é maior que o poder que Ele usou para criar o universo. Porque para criar o universo foi a partir do nada. Para salvar você foi a partir de uma massa corrupta e caída em Adão. Foi refeita a imagem de Cristo. Agora você acha que isso é pouca coisa? Você é distinto de tudo. Distinto quer dizer invulgar, inigualável. Como A.W. Tozer escreveu, este cristão incrível. Assim somos nós. Somos distintos. Cristo, por exemplo, dá um exemplo de ser sal. Talvez o ser, o homem, o Deus, a personalidade mais singular que pisou na terra. João 17, 14, 16. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, porque os livre do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Eu sou distinto da cultura, distinto da sociedade, distinto do modus operandi, do modus vivendi desse mundo. Somos distintos, igreja. Não somos um povinho, Maria vai com as outras. Temos características que nos tornam seres singulares. Nós também não somos do mundo. Agora, como essa distinção é evidenciada? Como esse só vós sois, e só vós sois, e ninguém além de vós, exclusivamente vós sois. Nós somos distintos no nosso viver diário, distintos em nossa palavra. O nosso vocabulário é distinto do mundo. A condução, como conduzimos o nosso dinheiro, como tratamos com nossa família, nossa vestimenta, nosso comportamento na sociedade é invulgar, é diferente, meu. Não empregamos nosso dinheiro como o mundo, não usamos nossos lábios como o mundo, não cuidamos de filhos e do casamento como o mundo. Nosso comportamento na escola, no trabalho, na universidade é distinto. Essa é a grande marca do povo de Deus. Ele é distinto, ou pelo menos deveria ser. Primeiro,
qual é o estado do mundo? Segundo, o que são os crentes? Terceiro, qual é a função deles? Não são do mundo, são distintos do mundo, mas devem ter contato com o mundo. Apesar de sermos distintos do mundo, de não sermos do mundo, não podemos ficar isolados do mundo. Jesus nos comparou ao sal dentro do saleiro não tem utilidade nenhuma. Não somos do mundo, somos distintos do mundo, mas temos que ter contato do mundo. Esse foi o erro do monasticismo da era medieval. Eles achavam que espiritualidade era sinônimo de isolacionismo. Eu não posso ter contato com ninguém para não pecar, coitado. Não. Temos que ter contato com o mundo. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se vocês são luz, se vocês são sal, se vocês brilham, vocês devem ir aonde está em trevas. Vocês devem salgar, vocês devem influenciar o meio que vocês vivem. João 17, 15 e 18, Jesus disse isso: não peço que os tire do mundo. A gente é sal da terra, sal do mundo. Aí Jesus, ok, não peço que tire-os do mundo, mas que os livre do mal, livre-os do pecado, livre-os da corrupção. Não são do mundo, aqui ó, distintos, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade, ok? Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. São distintos do mundo, não são do mundo, não se contaminam com o mundo, mas devem estar no mundo. Jesus não só era um grande rabino que ensinava, mas como praticava. Veja Jesus no mundo. Jesus ficava no mundo, sabia? Jesus vivia no mundo. Olha só, Mateus 11,16, o exemplo dos fariseus e dos essênios. Mas que semelhante é esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Veio João Batista comendo e bebendo, disseram: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e diz: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus estava entre as meretrizes, os cobradores de impostos, os leprosos, os cegos, os combalidos. Jesus estava entre as pessoas do mundo, ok? Estamos aqui vendo qual é a nossa missão. Agora, qual é a finalidade desse contato com o mundo? Qual é a finalidade desse contato com o mundo? Eu vou fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que nós não nos convertemos hoje e amanhã não vamos para o céu? Podia ser assim, né? Converte hoje, amanhã vai para o céu. A gente converte hoje, fica 10, 20, 30 anos nessa terra de penúria. Por que razão Deus não nos salva em um dia, nos regenera, nos transforma, não escreve nosso nome no livro da vida e no outro dia não nos leva com Ele? Por que Ele nos deixa aqui? Porque depois que nós nos convertemos, recebemos essas características, as bem-aventuranças, recebemos as propriedades do sal. Ele quer que nós permanecemos aqui com o fim de influenciar positivamente este mundo. Nossa função na terra é beneficiar a sociedade ao nosso redor. Qual a finalidade? Beneficiá-lo. Como? Estou pregando qual é a missão do crente. Vós sois o sal da terra. O sal tem duas funções. Por isso Jesus usou essa metáfora. Primeiro, dar sabor. Segundo, preservar os alimentos da corrupção. Vamos ver qual é a nossa missão na terra e por que Deus nos deixa aqui tendo contato com o mundo. Primeira função do sal: dar sabor aos alimentos. A comida sem sal fica insossa.
carnes, vegetais, grãos, salada. O sal acentua o gosto, dá sabor à comida, faz ela saborosa, gostosa. Quando Jesus nos compara a sal, Ele deixou os crentes aqui na terra, para que deem sentido à vida humana, para que influenciem a vida humana e mostrem o caminho para os homens. Diga quem são, diga de onde veio, diga para onde vão, diga que há um Salvador, diga que há algo além da matéria, algo além dessa vida. Dar sentido aos homens. Os homens são vazios, por isso, meu irmão, entretenimento em massa, por isso overdose, por isso adultérios e segundos e terceiros casamentos. O homem está buscando sentido, significado, preenchimento da alma e do seu ser. Vem à igreja como sal e dá sentido e razão de viver à sociedade. Você vê o estado desse mundo vazio. É o homem que dá sentido a esse mundo. E como ele faz? Como ele faz? Ele influencia pregando o evangelho. O homem exerce poderosa influência pregando o evangelho. Mas antes de entrar nisso, eu quero te dar I have good news for you. Preste atenção. Irmãos, sal não recebe sabor. Sal dá sabor. Eu nunca vi um sal doce, nunca vi um sal azedo. O sal, aonde ele vai, ele toma conta, ele manda. Sal não recebe sabor. Sal tem propriedades que o fazem impenetrável. Sal só dá sabor. Crentes não são influenciados, crentes influenciam. Não é o mundo que dita a nossa norma e regra de conduta, não são as ciências sociais, o evolucionismo secular, não é a moda caída, não é a cultura, é a palavra de Deus que guia e dita a vida dos crentes. É o crente que impõe o padrão de casamento, é o crente que impõe o padrão de relacionamento, é o crente que impõe o modo de viver, e não é a sociedade. Tem algo estranho acontecendo. Tendências da moda, da cultura caída, tendências evolucionistas, tendências de esquerda, tendências socialistas, tendências freudianas têm ditado o modus operandi da igreja. Irmãos, é a igreja que influencia. Sal não recebe sabor, ele dá sabor. O que mais? Aprendeu isso? A filha é crente, vai para a escola, fica 2 meses estudando, volta descrente. O marido é crente, entra numa nova empresa, passa 2 meses, volta descrente. O que é isso? O que está acontecendo? Quem disse que nós somos um povo influenciável desse jeito? Irmãos, se você possui as 8 bem-aventuranças, se você tem o sangue de Cristo correndo nas suas veias, se o Espírito de Deus passou com você como um rolo compressor, não é qualquer cultura caída, não é qualquer ímpiozinho que vai dominar a sua mente, seus costumes, seu padrão de viver, a sua família, nem vai reger os fundamentos da sua igreja. Pelo contrário, você com a sua presença, com a sua influência, é que vai exercer poderosa influência sobre eles. Segundo, vem cá. Quando você, minha querida irmã, cozinha 1 quilo de feijão, para temperá-lo, você coloca
1 quilo de sal? É mais ou menos, para temperar 1 quilo de feijão, 1 ou 2 colheres, dependendo do tamanho da colher. Correto? Quer dizer, 1 quilo de feijão, eu não preciso de 1 quilo de sal. Feijão, 1 colher ou 2. Mas é muito pouco. Pouco sal consegue salgar uma quantidade enorme de comida. Significa que um só crente exerce uma poderosa influência sobre multidões. Uma só igreja, num bairrozinho, congregaçãozinha, consegue exercer poderosa influência naquela cidade. Uma instituição, um seminário, um pregador, sozinho, consegue exercer poderosa influência. Já ouviu falar de John Knox, o reformador escocês? Quando ele volta para a Escócia em 1749, a religião oficial da Escócia era o catolicismo romano. Alguns anos depois, após a chegada dele, a influência e as orações de John Knox foram tão fortes, que o parlamento decreta a religião oficial da Escócia, o protestantismo, pela influência de um só homem. O que dizer de Paulo? Um homem sozinho. Paulo influenciou, evangelizou toda a bacia do Mediterrâneo, plantou igrejas na Bereia, na Ásia, plantou igrejas em Tessalônica, em Éfeso, em Filipos. Os seus escritos influenciaram mais o mundo ocidental de qualquer outro homem. Ele é mais influente que todos os Césares Augustos juntos. Até hoje está entre as 20 mentes mais brilhantes, um só homem. Como dizia em Atos, quem são esses homens que transtornam o mundo? Chegaram até nós, influenciou quase o ocidente inteiro. Paulo. O que dizer de 12 camponeses, pescadores, 12 homens, meu irmão, a maioria sem instrução. O que fizeram? Mudaram esse mundo. Uma pequena quantidade de sal faz um desastre. Assim deve ser o crente individual, a igreja, a congregação, a instituição. Se ela é cristã, mesmo em pequeno número, mesmo em pequena quantidade, ela exerce poderosa influência. Esse é o papel da igreja. Primeira característica do sal: dar sabor, gosto. Primeira característica do crente: dar sentido à vida, significado à vida. Por que o número de prostituição aumenta? Pedofilia, suicídio, aborto, estupro. Essas pessoas não têm sentido na vida. Suas vidas não fazem sentido. Elas estão estranhas e alheias a graça especial de Deus. Agora, qual é o mecanismo de influenciar? Como John Knox, Paulo, Martim Lutero, só com um martelo e algumas teses, virou a Europa de cabeça para baixo. Os 12 apóstolos, com a maneira que influencia. Meu irmão, eu não envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, meu irmão. Quando o anjo abre e desata o primeiro selo, melhor, Cristo abre, pega o livro na mão e desata o primeiro selo. Eis que vi um cavalo branco, e o que estava sentado nele com um arco. Ele é vencedor e veio para vencer. Quando ele desata o primeiro selo, o cavalo branco é Cristo, e o Evangelho é o poder do Evangelho, é o avanço da igreja, é o avanço do reino. Jesus, antes de dar a tarefa da grande comissão, morreu na cruz. Quando morre na cruz, abre caminho para os gentios, e ele, antes de subir aos céus, diz: agora todo o poder foi me dado no céu e na terra. Agora vão e fazei discípulos de todas as nações. Eu influencio esse mundo com a pregação do Evangelho, com o ensino do Evangelho, com a proclamação do Evangelho. O crente diz que não tem nada. Você tem o Evangelho? Quem tem o Evangelho diz amém.
Então você tem tudo. Pregando o Evangelho. Então o crente é influenciado. Não. O crente influencia e não é influenciado. Sal dá sabor, não recebe. Segundo, uma pequena quantidade de sal salga uma grande quantidade de alimento. Um só crente, um pequeno grupo de crentes, uma instituição pequenininha. Não despreze o poder que está nessa congregação. Não despreze o poder que está nesse presbítero, na mensagem que ele traz. Não despreze esse pequeno seminário, esse pequeno grupo. É uma pitadinha de sal, mas que pode fazer essa cidade ser colocada de joelhos. Bom, pelo menos eu creio assim. Eu vou te dar um testemunho de sal. Deixa eu olhar aqui. É que é tudo cronometrado, né? Meu Deus. Está com problema, está com defeito que não para. Ah, não, viu? Eu tenho 11 minutos, amém? 11? Pode ir, não tem mais ninguém hoje. Irmão, você tem certeza que você é presbiteriano? Irmãos, vamos lá, vou contar essa. Ai, Jesus, me dá o poder de suprimir. Tem um jovem em minha igreja, de 22 anos, que se chama Jonathan. Presta atenção para você ver o sal que influencia e não recebe influência. Olha o que é sal na prática. Sal foi colocado para trabalhar lá numa farmácia de manipulação. Ele trabalhava no estoque. Ele convivia com outros funcionários. Um dos funcionários era uma lésbica, casada com uma mulher que estava adotando um filho. E claro, trabalhando juntos, se relacionavam. O testemunho dele, a postura dele, as palavras e a pregação estavam exercendo tanta influência sobre a lésbica casada com outra que ia adotar um filho, que um dia ele foi falar para ela um ditado judaico. Alguns judeus, alguma ala judaica usa para palavra, para o termo palavra, a palavra joia. Eles consideram palavras algo tão sagrado que eles usam joia. Ele conta isso para a lésbica. Então, para o judeu, quando você não tem uma joia para dar para alguém, fique calado. A lésbica fez assim. Meu Deus, eu nunca ouvi essas coisas. Você está me convencendo. Eu estou começando a gostar de homem. A lésbica começou a apaixonar por ele. A influência dele foi tanta, não foi ele influenciado. Ele disse: mulher, vira mulher. Por causa do testemunho das palavras, ela queria abrir mão do lesbianismo, do casamento e da adoção. Mas duro que queria casar com ele. Eu falei: meu filho, se você tem o amor de Cristo, vamos lá. Isso é ser sal. Eu não vendo as minhas convicções por nada, custe o que custar. Existiam pastores batistas em Cuba que eram fuzilados por Fidel Castro, punham a venda nos olhos, levantavam as mãos e diziam: abaixo seja o comunismo e louvado seja o nome de Jesus para sempre. Não venda suas convicções. Segunda característica do sal, segunda característica do cristão: evitar da corrupção. Presta atenção, a carne, quando extraída do animal, ela possui germes e bacilos que com o tempo levam a carne ao apodrecimento. Para impedir que esses germes e bacilos apodreçam a carne, eles lançam sal na carne para conter o apodrecimento e para preservar a pureza da carne.
Essa é a segunda missão da igreja como instituição, do crente como indivíduo, do missionário, do profeta, do pastor. A presença da igreja em uma sociedade deve impedir o avanço da corrupção. A presença de um cristão numa empresa deve impedir o avanço da depravação. A presença de um aluno em sala de aula em uma universidade deve impedir o avanço, meu irmão, o proliferar da corrupção. É assim, meu irmão. Sua presença deve evitar. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Tem uma professora ímpia e ateu, e ela está ensinando no quadro negro, 50 alunos assistindo. A 49ª, na carteira à esquerda, na quarta fileira, é crente, e ela está aqui escrevendo sobre o evolucionismo secular, e de repente ela vai escrever e vai zombar o nome de Deus, e vai blasfemar, dizer: aqueles que creem na criação de um Deus ela se lembra que a crente está sentada, e ela e muda de ideia. A presença daquele aluno cristão inibe aquela mulher de achincalhar com o nome de Deus. A repartição do trabalho, está os homens lá numa indústria, no refeitório com as suas marmitas, e todos falando palavras indecorosas, palavrões, e aquela coisa indecente e maligna. O próximo funcionário a vir comer é um cristão honrado e honesto, e ele se dirige até a mesa onde está a roda dos escarnecedores, e de repente naquelas palavrões, muda de ideia, ali vem o senhor Sebastião. Não podemos falar isso perto dele. Certeza que é assim com você, amém? É isso que é o papel da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, você não vai acreditar. Sabe quem inventou a Coca-Cola? Os puritanos. O inventor da Coca-Cola foi Pemberton. A primeira fórmula da Coca-Cola, feita em 1886, final do século XIX, ela continha álcool. A Coca-Cola seria uma bebida alcoólica, mas por causa da presença dos puritanos na Nova Inglaterra, os puritanos não aceitavam a ideia de embriaguez, de barzinhos e inferninhos, e a influência era tão forte que o homem disse: como é que eu vou vender um negócio que ninguém pode tomar um pileque? Eu não vou ganhar lucro. E o homem teve que tirar o álcool da fórmula da Coca-Cola, por causa da presença dos puritanos. Daí nasceu o xarope gaseificado de cola. Pode estudar. Sal impede da corrupção. Aqui não. PLC 122? Não. Aborto? Não. Discriminar pela pedofilia? Não. Por quê? Porque a igreja está aqui, e ela é viva e militante, e ela protesta, ela ora, jejua, ela vota, ela cumpre o seu papel de cidadão, seja celeste, seja terreno. Amém? Evita da corrupção. Agora vamos para o Jonatã de novo. Esse é Saul. Primeiro, ele influenciou Saul. Agora, ele vai cumprir o segundo papel: evitar da corrupção, no mesmo lugar. Já não satisfeito com a irmã, ele estava um dia numa prateleira, evitando a corrupção. Primeiro, influenciou. A mulher queria voltar ao seu uso natural, ser mulher, por causa da influência dele. Saul. Segundo, refreia o mal, a corrupção. Estava numa repartição, e veio um outro colega, Jonadab. Então, essa porcaria de empresa, aquele patrão, enquanto
O colega veio falar mal do patrão para ele. O patrão estava passando no corredor ao lado e começou a ouvir. O funcionário começou a denegrir o patrão para ele. Afinal de contas, patrão também é uma coisa difícil, amém? Esse salário, esse lugar, o patrão para ouvir. De repente, ele está na prateleira e para. Por que você está fazendo isso? Fecha a sua boca. Ele paga o teu salário. Pode ser pouco, mas garante o seu sustento. Agradece a Deus por você estar aqui. Ficou sem graça e foi embora. O patrão saiu de trás da prateleira, olhou para ele: moço, vem cá. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu nunca vi ninguém toda essa vida me defender diante de um funcionário. O que é isso que você tem? Não, dá demais, eu sou cristão. Evitou a corrupção, diz: aqui não, caia fora. E esse homem desistiu de denegrir o patrão e foi um senhor testemunho para a empresa. Amém? 2 minutos. Eu vou terminar. Se ele fazer assim com a mão, me der 5, eu só não abro o mar vermelho, porque não dá. 5 é tudo que eu preciso. Deu 2, olha, gente, terra de cego, quem tem olho é rei, meu filho. Tá bom demais. Se desse 5, não era presbiteriano. Vamos lá, vou terminar, vamos lá, calma. Penúltimo e último. O penúltimo em 1 minuto, o último em mais 1. Vamos lá. Como fazemos isso? Aí você pergunta: tá bom, eu entendi, eu sou distinto, não tem ninguém igual eu, ok? Aí eu não sou do mundo, mas tenho que estar no mundo, ok? Eu tenho que estar no mundo para quê? Beneficiá-lo. Como? Primeiro dando sabor, ok, entendi. E depois evitar a corrupção. Como eu faço isso? Como? Cumpra a Constituição. Seu direito de ir e vir. Como assim? Seja, fale, ande, compre, venda, trabalhe. É na sua rotina diária, no caixa do supermercado, na educação física na escola, no vestibular, numa viagem, no aeroporto, numa fila de banco. É na sua rotina, você manifesta as propriedades do céu, as bem-aventuranças, pregando o evangelho, influenciando positivamente, condenando o pecado, refreando o mal, no seu dia a dia, sem se esforçar, um testemunho espontâneo da obra salvífica na sua vida. E o texto termina assim: se o sal for insípido, para mais nada serve, mas para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Agora eu termino com isso. O que Jesus quis dizer com isso? Escute isso aqui. Quantos milhões de brasileiros nós temos? Aproximadamente, arredonda para mim. Somos 200 milhões. Estima-se que somos também evangélicos 50 milhões, ok? 200 milhões de brasileiros, 50 milhões, então são 150 milhões de ímpios e 50 milhões de justos. Para 1 quilo de feijão, são 1000 gramas. Eu uso 13 gramas de sal. Para 1000 gramas de feijão, 13 gramas de sal. Ou seja, é 1,3% de sal. A quantidade de feijão é suficiente. 200 milhões, 50 de sal, 25% de sal numa nação de 200 milhões. É mais sal do que o Brasil pode suportar.
Mas tem um negócio, a função do sal: influenciar dá sentido, evitar da corrupção. Só no Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. 2014 tivemos 400 mil divórcios registrados em cartório, o maior índice do Brasil. Há 3 anos atrás, a união estável aumentou 300%. O Brasil é o primeiro lugar no ranking de crimes, de assassinatos. 62 mil assassinatos por ano ocorrem no Brasil. 5 mulheres são estupradas por hora no Brasil. Quando o Conselho Nacional de Justiça aprovou a união homoafetiva em cartório, só em São Paulo foram feitos 700 casamentos homossexuais em um ano. O que está acontecendo? Nós temos 50% de um total de 200, ou melhor, 25%. 25% é mais crente do que o Brasil pode suportar. Não teriam esses números que baixar, uma vez que pouco sal exerce muita influência, porque 50 milhões de crentes não estão fazendo os crimes e a depravação diminuir. A resposta: se o sal for insípido, para nada mais serve. O que é isso? Sal, para ser sal, tem que ter propriedade de sal. Se não tem propriedade de sal, não é sal. Aquele que diz que é sal, mas não salga, não influencia, não é sal. Nós temos 50 milhões que dizem ser cristãos, mas a maioria não é nascido de novo. Por isso não tem influenciado o Brasil como devia. Irmãos, esta é a nossa missão. Você vai orar agora e vai falar com Deus: Senhor, eu não estou aqui a passeio, eu não vim aqui por acaso, eu não sou fruto de um devaneio, Senhor. O Senhor tem uma missão para mim. Primeiro me deu uma identidade singular, e agora, Senhor, me deu uma missão: é influenciar esse mundo positivamente, restringi-lo do mal. Fecha os olhos, vamos orar agora. Ore a Deus, diga: Deus, resgate, quero resgatar o perfil singular do cristão. Diga: Deus, me capacite para essa obra, para essa missão como discípulo de Cristo, por favor. Senhor, obrigado, Senhor. Tem crentes suficientes aqui, Senhor, para causar um cataclisma nessa nação. Crentes aqui distintos, de partes distintas, que ocupam funções distintas. Oh Deus, mas que têm qualidades singulares, e podem, com suas orações, suas pregações, sua intercessão, sua influência na sociedade, escola, em casa, na vizinhança, oh Deus, pode mudar o quadro, o cenário e a realidade do lugar que se encontra. Deus, como tem movido denominações, cristãos e a Igreja Presbiteriana do Brasil, usa para uma nova reforma, Senhor. Usa para mudar conceitos e paradigmas dessa sociedade corrupta, Senhor. Aqui está o seu povo que fizeste um pacto, aqui estão os seus eleitos, Senhor. O Senhor fez uma aliança, e dentro da aliança há promessas. Oh Deus, e nós queremos, cumpra essas promessas. Cumpra as promessas, Senhor, e salva essa nação, salva essas pessoas, Senhor, perdidas por intermédio do teu povo. Recupera, Senhor, a nossa identidade e nos capacita para a nossa missão, em nome de Jesus, amém.